O Senhor esteja conosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: crestes porque me vistes? Bem-aventurados que não viram e creram. Palavra da salvação. Pode assentar, deixa essa palavra aberta. No Evangelho de João, no capítulo 20, nós encontramos a narração das primeiras aparições de Jesus. Fala de quando encontraram o túmulo vazio, depois Jesus aparece para os discípulos, e especialmente dos versículos 19 a 24, nós temos essa bela narrativa de Jesus se encontrando com os discípulos. E diz na palavra que os discípulos estavam reunidos. Eles estavam reunidos esperando a manifestação, esperando aquilo que eles ainda não haviam visto, mas eles estavam reunidos porque eles creram. Mas a partir do versículo 24 vem falando especialmente sobre um discípulo, Tomé. Tomé não estava entre os outros discípulos quando Jesus aparece pela primeira vez no meio de todos. Por que será que Tomé não estava ali? Você já se perguntou? Tomé não estava ali no meio dos outros discípulos porque para ele não bastava crer. Ele queria ver. Cadê Jesus? Onde está o meu Senhor? E Tomé então comete um grande problema, um grande erro. Tomé abandona a comunidade de fé e ele vai procurar Jesus do seu jeito. Eu tenho que ver para crer. E Tomé vai. É interessante, se nós pegarmos o livro de Padre Joãozinho, que se chama Como Liderar Pessoas Difíceis. Um livro muito útil, tá, gente? Para todos nós. Não porque às vezes nós precisamos liderar, mas porque às vezes nós somos a pessoa difícil. Padre Joãozinho diz que geralmente os descrentes são aquelas pessoas ausentes. E além de ausentes, difíceis. Tomé estava ausente, não é verdade? Tomé era descrente, não é verdade? E provavelmente difícil. Porque para virar e falar, se eu não vir, se eu não tocar, se eu não colocar a mão, se eu não pegar, eu não acredito. Mas ele tinha o testemunho dos outros discípulos. Nós vimos o Senhor. Mas para ele não bastava o testemunho, ele precisava ver. Tomé não disse: eu também quero ver. Tomé não se alegrou com a alegria dos outros discípulos,
né? Mas e a nossa lógica? É a lógica de Tomé ou é a lógica de Jesus? Meus amados, há mais de 2000 anos aconteceu esse fato. E infelizmente, muitas vezes Jesus encontra em mim, encontra em nós atitudes de Tomé. Quantas vezes diante de um problema eu falo, se resolver, eu creio em Jesus. Se der certo, eu creio. Se for do meu jeito, Tomé, eu creio. E Jesus, ele manifesta a sua tristeza com a incredulidade. Haja vista que ele se manifestou a Santa Margarida Maria de Alacoque, a santa para quem ele revelou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E ele disse a ela, Margarida, eu já morri na cruz pela humanidade. Eu já dei tudo que eu tinha. O que mais esperam de mim? O que mais espero eu de Jesus? O que mais? Às vezes, nós ficamos esperando espetáculos para crer em Jesus. E Jesus não é um Deus de espetáculo. Ele é o Deus do impossível. E o problema é que nós ainda não entendemos. Nós somos como aqueles discípulos que ele disse, vocês ainda são tardos, lerdos. O impossível já aconteceu, meus amados irmãos. Jesus morreu de amor por você. Jesus morreu para a sua salvação. O que mais nós esperamos para crer? Ele já se deu na cruz por amor a nós. E nós ainda ficamos esperando algo acontecer para crer. Nós não cremos porque algo vai acontecer. Nós cremos porque já aconteceu. O resto é consequência da salvação. Mas o extraordinário já aconteceu. Ou você ainda espera mais alguém morrer de amor por você? Não vai morrer. Nós é que precisamos agora de uma atitude contra Tomé, uma atitude madura, uma atitude de fé, de homens e mulheres maduros na fé, e dizer, meu Senhor e meu Deus. Tomé errou, mas diante de Jesus, diante daquela fala de Jesus, toca aqui, Tomé, insere, coloca o seu dedo aqui na minha chaga. Tomé faz a sua profissão de fé, ele diz, meu Senhor e meu Deus. E às vezes nós criticamos Tomé, mas nem diante das manifestações nós proclamamos, meu Senhor e meu Deus. Nessa noite o Senhor vem nos chamar
fé imatura. E a fé imatura não é fé de criança. Fé imatura é aquela que às vezes com 30, com 40, com 100 anos nós carregamos. É aquela fé que vive desconfiando. Será que isso é verdade? A igreja ensina uma coisa, eu fico, será que é isso mesmo? O Papa fala, será que é assim mesmo? A igreja me ensina através de documentos, através da palavra, eu leio, eu ouço e fico, mas será que é assim mesmo? Não dá para ser do meu jeito? Ah, isso aí não é bem assim não. Isso se chama fé imatura. E fé imatura, meus amados, eu digo sem medo, é uma arma do demônio. Porque um homem de fé imatura vive lançando questionamentos. E o questionamento, ele gera falta de paz no meu coração. E ele desinquieta todo mundo que está ao meu redor. Na minha casa, no meu trabalho. E quantas vezes na comunidade de fé, que devido à minha incredulidade vai se tornando um espaço de questionamentos. Nós não nos reunimos para falar da glória de Deus. Quantas vezes as nossas reuniões de oração se resumem em será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Quando Deus já disse, você é vencedor pelos méritos da minha cruz. E nós questionamos tanto. Meus amados irmãos, mas a fé, ela precisa de uma coisa que se chama alimento. O seu corpo, ele não fica em pé só porque ele tem um esqueleto. Ele fica em pé porque ele é alimentado. E nós alimentamos o nosso corpo com o quê? Com feijão, com arroz, com macarrão, com fruta, com bastante coisa assim, não é? Santo Agostinho, ele nos ensina uma coisa linda. Que quando nós nos alimentamos, né, o alimento material, esse alimento se transforma em nós. Por quê? Porque eu sou mais forte do que o alimento. Agora, quando eu me alimento do corpo de Cristo, Cristo é mais forte que eu. Então eu me transformo em Cristo. Nós precisamos aprender com os nossos santos a alimentar a nossa fé. E quando eu rezava, Deus me dizia assim: Viviane, você sabe quais são as 10 músicas mais tocadas no ano de 2013? Eu disse: Jesus misericórdia, sem saber. Sinceramente, gente, eu não fazia ideia, porque eu não ouço rádio secular porque não me interessa as músicas que estão tocando. Notícia eu consigo saber de outra forma sem ter que escutar a música para saber da notícia. Então eu fui lá na internet, pus lá as 10 músicas mais tocadas em 2013. Você arrisca? A primeira tem um pedaço dela, eu não vou falar quem canta nem o nome para não fazer propaganda, né? Mas a primeira tem um pedaço que diz assim: ela tá doidona, fora da casinha. Eu pensei numa cadela, fora da casinha. Todo mundo quer pegar, bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Está falando de uma mulher. De mim não, para honra e glória de Deus. Deboche a mulher. E muitas mulheres dançam isso. Aí já não é mais em ordem. Essa é a primeira. A outra diz assim: mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de 6 meses um olhe para o outro. E aí? Pois é, sei lá. Fala de um casamento, gente. É isso que a minha fé proclama? Depois de 6 meses, e aí? Sei lá. Eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, até que, e aí, sei lá, é isso? A outra, que descem e rebolam.
gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira, por um momento ou pela vida inteira. Meus amados, é lógico que eu não vou ler as 10. Meus amados, o triste nisso tudo é que muitos católicos sabem de cor essas letras, cantam, dançam e se empanturram desse lixo que o mundo oferece, porque isso não é alimento. Há uma diferença entre o que se come e o que se alimenta. O que alimenta é que faz bem. Às vezes o que come, como Deus me perdoa dizer, como um porco, é para empanturrar. É aquilo que nos deixa pesados, é aquilo que só engorda, 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 faz mal para a saúde, mas não traz benefício. E essas músicas, as novelas, os filmes de hoje, as minisséries, esses programas ridículos de auditório, só empanturram a nossa fé, o nosso espírito. E cadê o alimento? De que o homem católico tem se alimentado? O nosso alimento, meus amados, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos alimentemos do Santíssimo Corpo de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que nós nos alimentemos da Santa Palavra. Essa palavra que me exorta, que me consola, que me diz por onde ir. Se eu não leio a palavra, eu não sei o que Deus promete para a minha vida. Depois eu tenho coragem, cara de pau, de dizer, mas católico pode isso? Pode onde? Pode como? Eu preciso me alimentar da doutrina da igreja. Comprem catecismo da igreja católica. Leiam. Compremos documento da igreja. O que o Santo Padre, o Papa nos fala? Uma dica para quem não quer gastar, mas tem internet em casa. Digita lá Santa Sé ou Vaticano. E lá nós encontramos todos os documentos da igreja católica. Nós precisamos nos alimentar da oração comunitária ou pessoal, ou não, comunitária e pessoal, não é uma e outra. Tomé quis ir sozinho, ele se perdeu. A comunidade reunida viu Jesus, e às vezes eu não vejo porque eu só rezo sozinho também. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual com ações, porque só rezar, meus amados, não quer dizer que eu tenho fé. Eu preciso mostrar minha fé. Para mostrar para o outro, não, mas para aquele que ainda está mais fraco, se alimente da graça que Deus já me deu. Só para questionar um pouquinho, não responda. Nós estamos hoje no último dia de outubro, mês das missões. Será que nós tomamos o trabalho de sair da nossa casa e ser missionário pelo menos um dia? Será que nós falamos pelo menos Jesus te ama com um sorriso para alguém esse mês das missões? E o maior milagre, meus amados, para terminar essa pregação. O maior milagre, ele acontece na igreja. O maior milagre é a Santa Eucaristia, é o momento da consagração. Esse é o maior milagre. Os meus olhos não veem carne, os meus olhos enxergam pão, mas é o corpo de Cristo. E prova de que muitos católicos não acreditam que ali está o corpo de Cristo é que nós vamos à missa de quando em vez, não é nem de vez em quando. O maior motivo que mostra que nós não cremos que é o corpo de Cristo, nós ainda ficamos esperando ver, é que nós vamos, quando vamos, atrasados, chegamos em cima da hora, reclamamos que o padre está demorando demais com a homilia, reclamamos de tudo, que a pessoa que está lá não sabe ler, quando eu podia ler bem, né? Ir lá na frente ler, participar. Eu demonstro que eu não creio que é Jesus quando eu me visto para ir à Santa Missa
onde está a minha fé? Que fé eu tenho? Eu tenho uma fé de qualidade que, mesmo não vendo com os meus olhos da carne, eu vou diante do sacrário e adoro, porque ali está o meu Senhor e meu Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos